Durante 16 anos, guias e cinegrafistas acompanharam um grupo de leões nas reservas Sabi-Send, do lado da África do Sul, e do Parque Nacional Kruger, em Moçambique. Estes parques são o habitat perfeito para estes felinos, pois é muito rico em presas que vão desde zebras e búfalos a girafas, hipopótamos e elefantes. Dois pais lideravam alguns grupos de fêmeas em Sabi-Send. Na época tinham 10 filhotes, incluindo 5 machos. Os dois mais jovens se destacavam e um dos filhotes chegou a se atrever a comer de uma carcaça que um de seus pais havia tomado para si. Mas logo foi repreendido com um tapa. Os pais dos mapogos eram do bando West Street, já famosos por caçarem grandes presas como búfalos, girafas e até hipopótamos. Os pais cuidavam para proteger o território de outros leões. Desta forma, o bando se tornou numeroso e saudável. Mesmo havendo diferenças de idade entre os mais jovens, todos se respeitavam, inclusive quando um macho mais velho voltou a integrar o grupo, sendo aceito novamente pelos seus pais. Este macho mais velho viria a ser chamado Maculo. De acordo com os registros, esta foi a primeira vez que um macho em idade de acasalar é aceito tanto pelos leões quanto pelas leoas. A teoria mais aceita é que seja um filhote do grupo que tenha sido expulso anteriormente, mas por algum motivo novamente foi aceito pelo grupo. Embora a chance de um leão macho conseguir chegar à idade adulta seja de apenas um para cada 8 filhotes, estes leões por pouco não entraram para esta estatística. Quando adolescentes, os jovens leões acompanhavam as leoas em caçadas, e desta vez escolhem búfalos para o cardápio. Nesta época, os jovens leões tinham entre 6 e 18 meses de vida, e ao enfrentarem um dos animais mais perigosos da África, o bando perde alguns de seus integrantes mais jovens. Os búfalos podem viver em grandes grupos com milhares de animais, seguindo junto pela África em busca de novos pastos. Os leões geralmente procuram atacar grupos menores com cerca de 20 a 30 animais, e também procuram afastar e isolar o animal do restante da manada para atacarem. Mas estes jovens leões não seguiram estas normas e, ao atacarem o animal, procuravam apenas feri-lo. Diferentemente de leões experientes que, ao avançar para cima de um búfalo, um dos leões iria tentar derrubar o búfalo para que o outro mordesse sua boca, sufocando o animal, e ainda assim impede que ele peça ajuda a outro integrante da manada. Os jovens se revezavam em ataques que feriam as costas do búfalo. Era talvez o aprendizado mais difícil, pois o animal rugia e logo chegaram vários animais da sua manada para socorrê-lo. Foi leão correndo para todo lado, e os mais velhos conseguiram sair a tempo, mas alguns jovens ficaram encurralados e se esconderam em árvores ou arbustos. Mas aqueles que ficaram no meio dos búfalos foram mortos. Por algum milagre, 5 dos nossos mapogos estavam por ali e escaparam ilesos. Parecia que o destino tinha outros planos para eles. Os filhotes crescem e logo alcançam a maturidade sexual. E assim que demonstram algum interesse por alguma leoa, logo é repreendido por algum dos machos dominantes e em seguida é expulso do bando. Em 2004, os 6 leões deixam o bando e seguem seu rumo vivendo como nômades. Ali nascia a Coalizão dos Mapogos, que na língua Swazi quer dizer grupo de segurança, ou grupo que age junto. Cada um tinha uma característica que definia os nomes. O Maculo, 2 anos mais velho, foi o primeiro a ganhar a juba. Pretty Boy foi chamado assim porque era um leão muito bonito. Scar recebeu este nome pelas cicatrizes que tinha. Rasta ou Dreadlock
recebeu estes nomes pois sua juba parecia ter dreads. Mr. T, pois a sua juba parecia de moicano. E King Tail, que traduzido para o português quer dizer cauda do rei. E estes eram os 6 mapogos que, fortalecidos pela união do grupo, vagam por territórios hostis. Muitos leões morrem nesta fase da vida, mais do que quando são filhotes, pois ao vagarem por territórios dominados por outros machos, são atacados e muitas destas lutas terminam em morte. E mesmo o grupo contando com 6 leões, algumas vezes roubaram carcaças de leoas para se alimentar. E eram logo expulsos pelos leões dominantes. O grupo foi amadurecendo e, assim como seus pais, conseguiam derrubar presas enormes como girafas, hipopótamos e sua presa preferida, búfalos. Maculo era o mais velho do grupo e tinha que conter a fúria de Mr. T, que demonstrava ser o mais agressivo, juntamente com King Tail. Já amadurecido, o grupo experiente resolve tomar para si seu primeiro território. Em 2006, o grupo ataca um bando de outros 4 leões ao norte da reserva Sebicende. A colisão era muito forte e bastou que os mapogos matassem um dos leões para que os outros 3 fugissem dali. E bastou que os irmãos conquistassem seu primeiro território para que se desse início ao banho de sangue. E no ano seguinte, os leões mapogos subjugaram todos os leões que encontraram pela frente. Os outros leões, ao verem os 6 irmãos vindo com tudo para cima, fugiam para o Parque Kruger. E os que ficavam para trás eram mortos pelos mapogos. Uma preocupação ainda maior foi criada, pois nestes territórios conquistados haviam muitas proles dos leões expulsos, que logo eram caçados e mortos pelos irmãos. Alguma fêmea que tentasse proteger o filhote também era morta. Após subjugarem os machos dominantes e tomarem as fêmeas para si, os leões matam os filhotes do grupo para que as fêmeas entrem no cio. Mr. T e King Tail eram os mais agressivos do bando, pois além de matarem os filhotes, também os comia, algo incomum entre os leões. Geralmente, o ciclo de violência termina com a matança dos filhotes e as fêmeas entrando no cio novamente. Mas com 6 machos cheios de testosterona, a competição foi muito intensa e acontecia de uma leoa não se decidir por um macho e os irmãos se voltarem contra ela. Certa vez, Mr. T matou uma fêmea do bando e começou a comer o corpo dela. Essa fêmea foi atacada pelos irmãos, pois não se decidia com qual iria acasalar. Não se sabe ao certo o número de leões que foram mortos pelos mapogos, mas estima-se que eles tenham matado mais de 100 leões em apenas um ano, reduzindo drasticamente o número de leões naquelas regiões. Em 2 anos, o grupo já havia conquistado uma área tão grande que antes era dividida em 5 territórios distintos, o que equivale a uma área de 700 km², ou uma área 7 vezes maior que a ilha de Manhattan, e controlavam mais de 8 bandos de leoas. Parecia que nenhum bando faria frente aos mapogos, então a disputa viria de dentro do grupo. Numa disputa entre Maculo e Mr. T, uma das mais violentas entre leões, Maculo consegue morder a pata de Mr. T e então a luta acaba. Em outra situação, se os machos não tivessem uma ligação de sangue, possivelmente a luta acabaria com algum deles morto. Após a luta, o grupo se desfaz. Mr. T e o inseparável King Tail tinham 6 anos de idade e partiram juntos e foram viver em outra parte da reserva, enquanto Maculo, Scar, Rasta e Prick Boy continuaram na outra parte da reserva. É incrível que eles tenham feito isso, pois nunca se teve notícia de um bando ser formado por 6 leões e que depois de um tempo se separassem e passem a viver em harmonia, mesmo cada grupo vivendo dentro de um limite de território próprio.
Coube a Mr. T e King Tail a parte oeste da reserva, que faz divisa com o Parque Nacional Kruger, de onde vinham vários bandos de leões nômades, e muitos deles foram expulsos quando invadiam os territórios de Mr. T e King Tail. Maculo era quem patrulhava a divisa de seu território, e muitas vezes passava uma semana toda longe do bando. Era uma vasta região e ele era quem cobria a maior parte fazendo vigilância contra machos invasores. Se passaram 2 anos e nenhum macho invasor conseguiu atravessar pela parte da reserva defendida por Mr. T e King Tail. Certo dia, eis que apareceram outros 5 leões machos formando uma colisão. Eles estão invadindo pelo sul. A este grupo se deu o nome de Mandinglanes. Eles eram leões grandes, fortes e bons de briga. Quando os mapogos estavam todos reunidos, eles eram imbatíveis, mas agora cabe a Mr. T e King Tail expulsarem sozinhos estes invasores. De alguma forma, Mr. T e King Tail conseguiram isolar um dos Mandinglanes, e correndo para cima destes leões, eles acabam por matá-lo. Na mesma noite, os outros 4 Mandinglanes se moveram e encontraram King Tail. King Tail estava com uma pata ferida da batalha anterior e nada pôde fazer contra outros 4 leões. Foi uma luta horrível de se ver. De repente, Mr. T aparece ao lado e ataca um dos Mandinglanes, mas também ferido da batalha anterior, ele acaba desistindo e foge para salvar sua vida. A essa altura, King Tail já estava quase morto, pois pode-se ouvir quando um dos invasores lhe quebrou a coluna com uma mordida. Os 4 Mandinglanes ainda se juntaram para perseguir Mr. T, mas não conseguiram encontrá-lo. Se fosse pego, Mr. T teria o mesmo destino do irmão. Os guardas florestais e toda a equipe de filmagens, cinegrafistas ou guias que acompanhavam os mapogos desde filhotes se comoveram muito com a morte de King Tail naquela noite, mas não podem interferir no ciclo natural de vida destes animais. Mr. T, ferido das batalhas anteriores, seguia em direção ao território de seus outros irmãos, Maculo, Scar, Rasta e Pretty Boy. Mr. T havia desaparecido por 2 anos, até que fosse avistado se aproximando do território dos seus irmãos. Então, outra surpresa aconteceu e Mr. T foi bem recebido por seus 4 irmãos. Mas Mr. T é Mr. T, e aquele não eram seus filhotes, e seguindo seu instinto, começou a matar os filhotes de seus irmãos, com a intenção que as fêmeas entrassem no cio. Outro fato interessante é que os outros machos não faziam nada para impedir. Nesta data, Mr. T estava com aproximadamente 8 anos de idade, ou seja, no auge do seu poder. Juntando os laços sanguíneos entre os 5 irmãos, podemos ter uma ideia de o porquê de os outros leões não fazerem nada para impedir que Mr. T matasse seus filhotes. O controle do território do leste mudou de dono. Mr. T era o novo rei. Nos 2 anos seguintes, os Mandinglanes continuaram expandindo seus territórios. Onde antes dominavam Mr. T e King Tail, agora era território dos Mandinglanes, que conquistaram a maior parte, tomando para si as leoas e matando os filhotes de Mr. T e King Tail. Durante este período, o grupo de Mr. T sofreu um golpe, o desaparecimento de Pretty Boy e Rasta. Desconfia-se que os Mandinglanes possam tê-los matado. O reinado dos mapogos em Sapsand durou 6 anos. Na natureza, os leões não costumam passar dos 12 anos de idade. Mr. T estava com 10 anos, Scar com 12 e Maculo com 14 anos de idade, excedendo assim as expectativas dos leões selvagens que não costumam passar dos 12 anos de vida. Os 3 irmãos restantes ainda tinham mais um desafio pela frente: enfrentar uma colisão de leões formada por 5 machos, chamada de Silates. O grupo percorreu a reserva vindos do sul, procurando pelos mapogos. Normalmente, leões velhos evitariam o confronto com outros 4 leões jovens, mas isto não impediu que Mr. T tentasse defender seu território. Assim que foi avistado, Mr. T já havia sido atacado pelos outros 4 invasores, que o atacavam todos de uma vez. Mesmo gravemente ferido, Mr. T consegue se erguer para lutar, mas a tática dos Silates de atacarem juntos
não deu nenhuma chance ao último líder dos Mapocos. Foi um fim comovente para a saga dos Mapocos. Mr. T viveu como leão e morreu como leão. Maculo e Scar foram os últimos. Já envelhecidos e em menor número, a única opção era abandonar seu descente. Foi a última vez que os Mapocos foram vistos, mas ainda há uma chance para seus descendentes, pois ainda restarão vivos 2 filhotes de Maculo.